Regimento Interno da Câmara Municipal de Maringá. Título 3. Dos Vereadores. Capítulo 1. Dos Direitos e Deveres. Artigo 92. Os direitos dos vereadores estão compreendidos no pleno exercício de seu mandato, observadas as determinações legais e as prescrições desse regimento. Artigo 93. São deveres do vereador, dentre outros: inciso 1. Comparecer à hora regimental, nos dias designados às sessões da Câmara, nelas permanecendo até o final dos trabalhos. Inciso 2. Conduzir-se, sobretudo em plenário, de modo compatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Apresentar-se convenientemente trajado no exercício do munis público. Inciso 4. Oferecer, na forma regimental, pareceres ou votos, comparecendo e participando das reuniões das comissões a que pertencer. Inciso 5. Propor ou levar ao conhecimento da Câmara as medidas que julgar convenientes aos interesses do município e de sua população. Inciso 6. Impugnar medidas que julgue prejudiciais ao interesse público. Inciso 7. Não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato. Inciso 8. Obedecer às normas regimentais. Inciso 9. Observar o disposto no artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. Em sessão, os vereadores do sexo masculino deverão trajar paletó ou similar e gravata. Capítulo 2. Do Decoro Parlamentar. Artigo 94. O vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato, ou praticar ato que afete a sua dignidade, sujeita-se ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento. Inciso 1. Censura. Inciso 2. Suspensão temporária do exercício do cargo, graduada de 7 a 21 dias. Inciso 3. Perda do mandato. Parágrafo 1º. Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, de expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes. Parágrafo 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1. O abuso das prerrogativas asseguradas aos membros da Câmara. Inciso 2. A percepção de vantagens indevidas. Inciso 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Artigo 95. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada em sessão pelo presidente da Câmara ou de comissão, no âmbito desta, ou por quem o substituir, quando não caiba penalidade mais grave, ao vereador que, inciso 1. Observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do regimento interno. Inciso 2. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Câmara. Inciso 3. Perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de comissão. Parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pela mesa, se outra cominação mais grave não couber, ao vereador que, inciso 1. Usar, em discurso ou proposição, de expressões atentatórias do decoro parlamentar. Inciso 2. Praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes. Artigo 96. Considera-se em curso na sanção de suspensão temporária do exercício do cargo, por falta de decoro parlamentar, o vereador que, inciso 1. Reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antecedente. Inciso 2. Praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do regimento interno. Inciso 3. Revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental. Inciso 4. Faltar, sem motivo justificado, a 3 sessões ordinárias consecutivas ou a 5 não consecutivas, em cada sessão legislativa. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 a 3, a penalidade será aplicada pelo plenário, por maioria simples, assegurada a infrator a oportunidade de ampla defesa. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 4, a mesa aplicará, de ofício, o mínimo da penalidade, resguardado o princípio da defesa. Parágrafo 3º. O vereador suspenso do exercício temporário do mandato não receberá a respectiva remuneração. Artigo 97. A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e forma previstos nos artigos 99 a 101 desse regimento. Artigo 98. Quando, no curso de uma discussão, um vereador for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao presidente da Câmara ou de comissão que mande apurar a veracidade da arguição e o cabimento de censura ao ofensor,
No caso de improcedência da acusação. Capítulo 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 99. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que incidir em qualquer das proibições estabelecidas no artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão oficial autorizada pela edilidade. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5. Quando decretar a Justiça. Inciso 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 7. Que fixar residência fora do município. Inciso 8. Que deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2, 6 e 7, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto nominal e maioria qualificada, mediante provocação da mesa, de qualquer vereador ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa e obedecido o disposto no artigo 99 deste regimento. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 3, 4, 5 e 7, a perda ou vacância será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Câmara, ou de partido político nela representado, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. A mesa dará ciência, por escrito, ao vereador, do fato ou ato que possa implicar a perda do mandato. Inciso 2. No prazo de 3 dias úteis, contado da ciência, o vereador poderá apresentar defesa. Inciso 3. Apresentada ou não a defesa, a mesa decidirá a respeito, no prazo de 48 horas, tornando públicas as razões que fundamentaram sua decisão. Artigo 100. Extingue-se, também, o mandato do vereador quando ocorrer seu falecimento, ou sua renúncia, por escrito. Parágrafo único. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração de extinção do mandato. Artigo 101. Observado o disposto no artigo 81, o processo de cassação do mandato do vereador obedecerá ao seguinte rito. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer vereador, partido político ou munícipe eleitor, com exposição dos fatos e indicação das provas. Inciso 2. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Inciso 3. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Inciso 4. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará ao plenário sobre o seu recebimento. Inciso 5. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Inciso 6. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro em 5 dias, notificando o denunciado, no prazo de 2 dias úteis, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Inciso 7. Se estiver ausente do município ou não efetivada a notificação, estafar-se-á por edital, publicado 2 vezes, no órgão oficial do município, com intervalo de 3 dias, pelo menos. Inciso 8. Decorrido o prazo de defesa, a comissão decidirá, dentro em 5 dias, pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, que, neste caso, será submetido ao plenário. Inciso 9. Decidido o prosseguimento, o presidente da comissão designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição de testemunhas. Inciso 10. O denunciado será intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de, pelo menos, 24 horas,
sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de seu interesse. Inciso 11. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 dias, e, após, a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão de julgamento. Inciso 12. Na sessão de julgamento, o parecer final será lido, integralmente, e, a seguir, os vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Inciso 13. Concluída a defesa, passar-se-á imediatamente à votação, obedecidas as regras regimentais. Inciso 14. Serão tantas as votações quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Inciso 15. O denunciado será considerado afastado definitivamente do cargo quando incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. Inciso 16. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá, de imediato, a competente resolução de cassação do mandato, independentemente de nova deliberação plenária. Inciso 17. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Inciso 18. Em qualquer dos casos previstos nos incisos 16 e 17, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Parágrafo 1º. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído em 90 dias, contados da data em que se aperfeiçoar a notificação do acusado. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Parágrafo 3º. Faculta-se à comissão processante fazer-se acompanhar de assessor jurídico em todos os atos do processo. Capítulo 4. Do vereador servidor público. Artigo 102. O exercício da vereança por servidor público atenderá às seguintes determinações. Inciso 1. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Inciso 2. Não havendo compatibilidade de horários, ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Na hipótese prevista no inciso anterior ou em qualquer caso que lhe seja exigido o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 4. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Capítulo 5. Das faltas e licenças. Artigo 103. Além de outros casos, considera-se motivo justo, para efeito de justificação de faltas às sessões da Câmara, doença comprovada, luto e desempenho de missões oficiais do Legislativo. Parágrafo 1º. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e permanecer até o final da sessão. Parágrafo 2º. Os atrasos poderão ser justificados, mediante requerimento verbal, hipótese em que o vereador assinará o livro de presença, registrando-se em ata a ocorrência. Parágrafo 3º. O vereador poderá retirar-se da sessão, por motivo justificado e com autorização do presidente, mediante requerimento verbal, registrando-se também em ata a ocorrência. Artigo 104. O vereador poderá licenciar-se, mediante requerimento escrito. Inciso 1. Por motivo de doença, devidamente comprovada. Inciso 2. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por prazo determinado nunca inferior a 30 dias nem superior a 120 dias, podendo reassumir suas funções no decorrer da licença. Inciso 3. Para desempenhar missões temporárias do interesse do município, decorrentes de expressa designação da Câmara, ou previamente aprovadas pelo plenário. Inciso 4. Em face de licença gestante ou de licença paternidade. Parágrafo 1º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos casos previstos nos incisos 1, 2 e 4. Parágrafo 2º.
A licença gestante e a licença paternidade serão concedidas seguindo os mesmos critérios e condições estabelecidos para os servidores públicos municipais. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo ou função de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração do mandato. Parágrafo 4º. No caso do inciso 1, encontrando-se o vereador impossibilitado, física ou mentalmente, de subscrever o requerimento, poderá fazê-lo a liderança de sua bancada ou bloco parlamentar, instruindo com atestado médico. Parágrafo 5º. Nas hipóteses dos incisos 1, 3, se a missão temporária decorrer de expressa designação da Câmara, e 4, o requerimento será despachado pelo presidente. Parágrafo 6º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, se a missão temporária não decorrer de expressa designação da Câmara, o requerimento será deliberado pelo plenário, no período ordinário, e despachado pela mesa, nos períodos de recesso. Parágrafo 7º. No caso de se afastar do território nacional, o vereador dará a prévia ciência à Câmara, por intermédio da presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Parágrafo 8º. Para efetivação da licença prevista no inciso 1, faculta-se a mesa executiva determinar, a seu critério ou a pedido de qualquer vereador, a confirmação, por junta médica, da licença por motivo de doença. Capítulo 6. Dos subsídios. Artigo 105. Os subsídios dos vereadores serão fixados na forma dos artigos 56 e 57 da Lei Orgânica do Município, conforme iniciativa prevista no artigo 51, inciso 6, deste regimento. Parágrafo 1º. A retirada do vereador durante a sessão, quando não autorizada, ou sua falta injustificada implicará em desconto, nos respectivos subsídios, de valor correspondente a uns a 30 avos por sessão em que se constatar a ocorrência. Parágrafo 2º. Nos períodos de recesso será assegurado ao vereador o direito de perceber integralmente os subsídios. Capítulo 7. Da convocação do suplente. Artigo 106. Nos casos de vaga, de investidura prevista no parágrafo 3º do artigo 104 ou de licença superior a 120 dias, o presidente da Câmara convocará imediatamente o suplente. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 10 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. No período ordinário a posse será em sessão, enquanto no recesso dar-se-á perante o presidente. Parágrafo 3º. Tendo prestado o compromisso de posse uma vez, o suplente de vereador fica dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes. Parágrafo 4º. Enquanto a vaga não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Artigo 107. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral, por solicitação do presidente da Câmara, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Capítulo 8. Dos líderes e representantes partidários. Artigo 108. Líder é o porta-voz de uma bancada partidária ou de um bloco parlamentar e o intermediário entre eles e os órgãos da Câmara. Parágrafo 1º. Cada bancada partidária ou bloco parlamentar terá um líder e um vice-líder, salvo o disposto no parágrafo 6º. Parágrafo 2º. As bancadas partidárias ou blocos parlamentares indicarão à mesa da Câmara, mediante documento subscrito pela maioria de seus membros, no início da sessão legislativa, os respectivos líderes e vice-líderes. Parágrafo 3º. Havendo empate na indicação, prevalecerá do vereador mais idoso. Parágrafo 4º. Ocorrendo alteração de líder ou vice-líder, sobretudo motivada pela criação ou extinção de bloco parlamentar, a mesa deverá ser comunicada de imediato. Parágrafo 5º. O líder será substituído, nas suas faltas, ausências, licenças ou impedimentos, pelo vice-líder. Parágrafo 6º. A mesa só aceitará a indicação de líder e vice-líder para bancada partidária com o mínimo de 2 membros ou bloco parlamentar com o mínimo de 5 integrantes. Parágrafo 7º. O único vereador de uma sigla partidária será denominado representante partidário. Artigo 109. Cabe ao líder, além de outras atribuições, a indicação de membros de sua bancada partidária ou bloco parlamentar para integrar comissões permanentes ou temporárias, ressalvadas as exceções regimentais. Artigo 110. Faculta-se ao líder ou representante partidário, em caráter excepcional, a juízo do presidente da Câmara, usar da palavra para tratar de assunto relevante e urgente, ou,
Se por motivo ponderável não lhe for possível ocupar a tribuna legislativa, cedê-la a um dos seus liderados. Artigo 111. O prefeito poderá indicar, mediante ofício endereçado à mesa, um vereador para exercer a sustentação parlamentar dos interesses do Poder Executivo perante a Câmara, sob a denominação de líder do governo, com a prerrogativa de, inciso 1, usar da palavra para defender sua linha político-administrativa, por prazo não superior a 2 minutos, sempre que constatada tal necessidade. Inciso 2. Participar dos trabalhos de qualquer comissão, podendo encaminhar votação ou requerer a verificação desta, nas matérias daquela iniciativa. Inciso 3. Encaminhar a votação de qualquer proposição do interesse do Executivo sujeita à deliberação do plenário. Inciso 4. Praticar outros atos para preservar ou assegurar a tramitação das respectivas proposições. Capítulo 9. Dos blocos parlamentares. Artigo 112. As representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar, sob liderança comum, respeitado o número mínimo estipulado no parágrafo 6º do artigo 108. Parágrafo 1º. O bloco parlamentar terá, no que couber, o tratamento dispensado por este regimento às bancadas partidárias com a representação na Câmara. Parágrafo 2º. As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perderão suas atribuições e prerrogativas regimentais. Parágrafo 3º. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum exigido na forma do caput, extinguir-se-á automaticamente o bloco parlamentar. Parágrafo 4º. O bloco parlamentar terá existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentadas à mesa, para registro e publicação. Parágrafo 5º. A bancada que integrava bloco parlamentar dissolvido, ou a que dele se desvincular, não poderá constituir ou integrar outro no mesmo ano legislativo. Parágrafo 6º. A agremiação integrante de um bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro, concomitantemente,